Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui para mais um vídeo e hoje eu vim trazer um pouquinho do que eu vejo o minimalismo com relação ao cristianismo. Eu sou cristã, para quem não sabe, e Deus, desde que eu me tornei minimalista, Ele vem me mostrando uma relação enorme entre essas duas coisas e o quanto eu não sou minimalista e cristã, mas como eu sou cristã. Porque o minimalismo é simplesmente o que Jesus viveu. Simplesmente o que Jesus viveu. E eu quero trazer um pouquinho pra vocês esse meu pensamento. Eu comecei lendo Lucas 12:15, que fala que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus foi um cara extremamente simples. Extremamente simples. Por onde ele passou, em todas as cidades que ele ia, ele não levava nada com ele e ele ia cuidando das pessoas que realmente precisavam, ele ia curando pessoas doentes, ele ia restaurando a vida de pessoas, ele ia pregando, falando sobre o Pai. E no momento que ele precisava descansar, ele ia para um lugar deserto, um lugar calmo, e ali ele se prostrava na presença de Deus. Então assim, ele foi um cara que não ajuntou nada, e que ele batia o tempo todo nessa tecla de que a gente, essa vida terrena para nós cristãos não vale nada, porque a gente tem que ajuntar tesouros no lugar que realmente importa, que é no céu, e que aonde está o nosso tesouro é ali onde está o nosso coração. Ainda abaixo em Lucas, ele fala assim que vendam o que tem e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde nenhum ladrão chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Versos 33 e 34. Com certeza nós cristãos já ouvimos muito falar sobre isso e nós entendemos que lá em... Peraí que eu tô procurando aqui. Lá em 1 João 2,6 ele fala o seguinte: quem afirma ser íntimo de Deus deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. E Jesus viveu de forma extremamente simples. Eu não estou dizendo que você tem que vender tudo que você tem para ser cristão e viver na rua e sair por aí sendo missionário. Se você quer fazer isso, tudo bem, você é livre para fazer isso. Mas que essa não é a regra. Mas é uma questão de vida, de quem eu sou. Sabe, Jesus cuidava o tempo todo do que era essencial. Ele o tempo todo dizia: cara, não adianta vocês juntarem coisas aqui nessa terra, vocês têm que cuidar das pessoas que realmente precisam. E foi isso que ele viveu. Ele não ajuntou nada, ele não julgou nada mais importante do que cuidar das pessoas que precisam, porque essas pessoas sempre vão existir. Pessoas necessitadas, pessoas com fome, pessoas com frio. Então a nossa missão aqui não é ajuntar coisas para nós, mas cuidar dessas pessoas que precisam. Por isso é que ele fala que é para fazer para nós bolsas que não se gastem com o tempo. Porque nossas coisas vão se acabar um dia. Ladrão pode roubar, que o que ele fala que é pra gente ajuntar tesouros e riquezas num lugar onde ladrão nenhum consegue chegar. Então isso é o que realmente importa para nós cristãos. Então para mim, o minimalismo tá dentro disso. Muito claro. Porque a gente prega o tempo todo sobre não ter coisas que a gente não precisa, sobre... Sabe, assim, é melhor ter qualidade do que quantidade. E é melhor se importar primeiro com quem nós somos por dentro, porque nós somos na essência. E isso vai refletir nas nossas coisas. Então, no momento que a gente começa a se importar com o que realmente importa, com o que realmente deve ser prioridade na nossa vida, as coisas começam a mudar. E foi isso que aconteceu comigo. E é isso que Deus me mostra todos os dias quando eu oro com Ele. Eu tava tendo uma conversa com o meu amado, com o meu boy, e foi uma das conversas assim mais lindas que a gente teve, porque a gente começou a falar disso,
Eu tento o tempo todo expressar como minimalismo está ligado com o cristianismo pra ele. E tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu já conversei com ele e a gente teve essa conversa em que ele falou isso. Que eu falei que eu vejo essa ligação gigante do minimalismo com Jesus, com que ele foi, porque ele não ajuntou nada aqui nessa terra, ele não julgava nada importante. E tá começando a chover, mas não liguem. E ele falou, sim, foi isso que Jesus quis dizer mesmo. O que ele ensinou sobre não acumular tesouros aqui é ajudar os que não têm nada, porque essas pessoas sempre vão existir. E é exatamente isso, a gente tem que se importar de verdade com as pessoas, com saúde, com qualidade de vida. E quando eu falo qualidade de vida, eu não falo de ter a melhor casa, ter o melhor carro, ter as melhores coisas, mas de, tipo, ser feliz com aquilo que você tem. Isso pra mim é qualidade de vida, sabe? E ele até falou que quando a gente fica muito preocupado com nós mesmos, com o que nós temos, a gente nunca vai parar de olhar para o nosso umbigo. E a gente vai esquecer do próximo. A gente se foca tanto no que a gente precisa, no que tá faltando, no que eu preciso pra ter uma casa de boas, uma casa maravilhosa, que a gente esquece das pessoas que não têm casa. Quando o nosso foco tá nas coisas que não devem ter foco, a gente esquece de tudo que precisa ter importância. Que são justamente essas pessoas que não têm. A gente tá lendo Marcos e em um dos capítulos de Marcos é onde ele fala do famoso jovem rico, que o rapaz chega pra ele e diz, olha, eu quero te seguir, o que eu posso fazer? Aí ele diz, não, segue os mandamentos. E ele diz, não, eu já faço isso, eu não matei ninguém, eu não adultero, eu não... enfim. E Jesus diz assim, então vende tudo que tu tem, dá pros pobres e me segue. E ele diz, não, eu não posso fazer isso. Porque pra ele, aquilo tudo, esse lance de desapegado que nós temos, é muito complicado. É muito complicado. E ele, naquele momento, preferiu não desapegar. Não sei se esse cara se arrependeu depois, ou se... enfim. Mas que aquilo ensinou uma lição muito grande. Por isso que Jesus diz, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, porque as pessoas que dão muita importância para dinheiro, que dão muita importância para bens materiais, elas não conseguem se apegar no que é realmente essencial. Então a prova para saber se tu é de Deus, se tu que afirma ser íntimo dele, é saber se tu consegue viver como Jesus viveu. Eu não sou ninguém para falar nada, mas fica a reflexão de pensar se nós temos vivido como Jesus viveu e o quanto isso me remete ao minimalismo e o quanto eu tenho certeza que Jesus era minimalista. Brincadeiras à parte, mais sério, assim, ele foi e é o meu maior exemplo de vida simples, de minimalismo, de não acumular coisas desnecessárias e de se preocupar com as pessoas que realmente importam, com as coisas que realmente importam, e de saber que tudo bem se eu abrir mão de uma coisa, por exemplo, do meu almoço hoje, pra dar pra uma pessoa que não tem almoço, porque Deus vai prover, Deus vai cuidar. Se a minha objetividade ali for glorificar Deus e viver o que Jesus viveu, não tem por que se preocupar, tá bom? E eu acho que era isso. Eu tinha uns tópicos aqui pra falar, mas eu acho que eu falei tudo. Então é isso, pra mim essa é a relação do minimalismo com o cristianismo e como isso é muito claro pra mim, porque Jesus foi um cara muito simples e ele pregava isso e ele insistia em dizer que a gente não tem que acumular nada aqui e que nada disso é importante. Só que nós somos, na essência, a vida de um homem não é definida pelo que ele tem. Então, é isso. Eu tô feliz que eu finalmente gravei esse vídeo e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês concordarem, deixem aqui nos comentários se vocês gostarem desse vídeo também. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau, tchau.